Desenvolver ações capazes de mudar as condições de vida de comunidades e grupos é sempre um grande desafio. É preciso que as pessoas envolvidas estejam motivadas para promover mudanças, tenham visões partilhadas sobre onde estão e onde querem chegar e tenham clareza sobre os caminhos possíveis. E não pode faltar também a coragem para dar os primeiros passos e atenção para, ao longo da caminhada, saber se estamos indo no rumo certo ou se é necessário corrigir alguma coisa para não perder a viagem. É para contribuir neste desafio que vamos falar sobre a importância de planejar, monitorar e avaliar. As organizações que contam com o apoio da cooperação internacional já foram desafiadas em algum momento nas últimas décadas a implementarem sistemas de planejamento, monitoramento e avaliação, o famoso PMA. Muitas organizações encararam este desafio como uma exigência burocrática a mais e não perceberam suas potencialidades como ferramenta de gestão que possibilita aprimorar estratégias e tornar mais efetivos os processos de transformação social. Um bom PMA ajuda a definir os objetivos de um projeto com maior clareza e participação, considerando os desafios e as potencialidades, ajuda a visualizar e escolher as melhores estratégias para impulsionar as mudanças pretendidas. Também possibilita monitorar e avaliar os avanços alcançados e replanejar as ações com maior firmeza. O monitoramento dos efeitos de um projeto possibilita que as organizações tenham informações confiáveis sobre a sua contribuição para mudanças concretas na vida das pessoas envolvidas. Poder comunicar com transparência essas informações durante a execução de um projeto aumenta a credibilidade da organização, seja nas comunidades envolvidas, no entorno e entre seus apoiadores. É importante lembrar também que a ação das organizações que buscam mudanças sociais se dá em um ambiente cada vez mais complexo. Para lidar com essa complexidade, é necessário criar espaços nas organizações para análise e reflexão. Caso contrário, há o risco da ação se tornar ineficaz ou irrelevante. Um bom PMA possibilita esse espaço de forma periódica e qualificada. Agora que você já sabe o que é PMA e sua importante função para os projetos sociais, é hora de entendermos o PMA orientado a efeitos. Mas o que são efeitos quando se trata de um projeto social? Efeitos são as mudanças em aspectos objetivos e subjetivos na vida das pessoas envolvidas nas ações de um projeto. Veja um exemplo para que fique mais claro. Imagine uma organização de assessoria que desenvolve um projeto com o objetivo de garantir melhores condições de saúde em uma comunidade que enfrenta problemas com desnutrição e insegurança alimentar. No planejamento, a comunidade definiu como uma das prioridades produzir alimentos em hortas comunitárias e nos quintais. Esta ação prevista envolveria 40 famílias e se daria por meio de oficinas, intercâmbios, construção de cisternas para armazenar água e fornecimento de equipamentos e sementes. No momento de avaliar as ações desenvolvidas, os dados apontam que elas foram executadas como esperado e com o envolvimento de um bom número de famílias. Logo que realizou as oficinas previstas, a organização que desenvolve o projeto pode afirmar que 45 famílias estavam capacitadas para implantar as hortas em seus quintais. Mas isso significa que os objetivos do projeto já foram alcançados? Que os efeitos se concretizaram? Ainda não. Neste momento, ainda não é possível falar de efeitos, mas sim do resultado imediato, produzido pela ação. 45 famílias estão capacitadas para fazer suas hortas. A pergunta mais importante que deverá ser respondida é: o que mudou de fato na vida dessas famílias a partir das ações desenvolvidas pelo projeto? As famílias estão utilizando o conhecimento adquirido na capacitação? Esse conhecimento mudou seus valores e os seus comportamentos? Quantas dessas 45 famílias botaram a mão na massa e estão produzindo seus alimentos nos quintais? As hortas estão produzindo e são manejadas de forma adequada? A quantidade e a qualidade de alimentos na mesa aumentaram? A alimentação dessas famílias foi diversificada a partir dos produtos da horta? Os hábitos alimentares dessas famílias mudaram? As condições de saúde dessas famílias melhoraram com o consumo de alimentos mais saudáveis? A implantação das hortas está impulsionando outras mudanças na vida das famílias e da comunidade? Laços de solidariedade foram fortalecidos? Existem práticas de troca dos alimentos produzidos entre os vizinhos? As famílias estão conseguindo comercializar o excedente na produção e, com isso, gerar uma renda extra? Ao responder essas perguntas, é quando poderemos saber se houve mudanças, se o projeto gerou efeitos na vida das famílias.
O PMA orientado a efeitos se dá quando as mudanças efetivas e não as atividades são a questão central ao planejar, monitorar e avaliar as ações de um projeto. E como desenvolver bem um processo de PMA orientado a efeitos? O primeiro passo é encarar o PMA como um ciclo na vida da organização e entender a relação entre esses elementos e como eles se complementam. Planejamento. O primeiro passo na elaboração de um projeto ou ação é o planejamento. É necessário ter informações bem precisas sobre a situação inicial, a realidade concreta sobre o qual se quer atuar. Este levantamento da situação inicial, que é chamado também de diagnóstico, nada mais é que uma avaliação antes de iniciar as ações. Pois é, o PMA é mesmo um ciclo que se desdobra para além de um único projeto na vida das organizações. No planejamento é preciso participação, pé no chão e criatividade para criar energia capaz de motivar as pessoas envolvidas. Para isso, é importante construir uma visão de futuro que faça sentido e seja abraçada por todos. Essa situação futura desejada deve expressar uma vontade coletiva. É também nessa fase que são escolhidos os indicadores que serão observados ao longo de todo o processo, para ver se os avanços estão acontecendo como previsto. A construção de indicadores é um dos maiores desafios apontados pelas organizações, mas não se preocupe, o CAIS vai fazer um vídeo específico sobre isso. Ainda no planejamento, é preciso que as entidades se perguntem onde estamos e onde queremos chegar. Com o tempo, o recurso e os meios que dispomos, quais mudanças somos capazes de impulsionar? Com quem trabalharemos? Quais ações vamos desenvolver? Que estratégias vamos priorizar? Que resultados esperamos alcançar? Monitoramento. Para que se consiga mensurar os efeitos, é preciso observar e registrar o que está mudando a partir das ações de um projeto. Por isso, a importância dos indicadores, já que define o que deve ser observado e registrado. Essa ação é fundamental para que se identifique avanços ou não em relação aos objetivos estabelecidos inicialmente. É também com o monitoramento que se consegue perceber e registrar outras mudanças, muitas vezes não previstas, mas que foram influenciadas pelas ações desenvolvidas no projeto. O monitoramento permite que as avaliações sejam feitas a partir de informações mais precisas e embasadas, evitando a tomada de decisões baseadas em impressões distorcidas ou achismos. No monitoramento, as organizações devem se perguntar: que mudanças estão ocorrendo a partir das ações desenvolvidas? Estão acontecendo mudanças que não estavam previstas no planejamento? Avaliação. É na avaliação que as informações registradas no monitoramento serão analisadas, valoradas e orientarão a tomadas de decisões para um replanejamento. Esse é o ciclo do PMA. Nesse momento, será possível identificar em que medida os objetivos previstos estão sendo alcançados, o que foi bem sucedido e o que precisa ser modificado. Nessa etapa, também é possível readequar estratégias e metodologias de modo que os efeitos realmente se concretizem. Na avaliação, as entidades devem se perguntar: em que medida o que foi feito até aqui atendeu os objetivos definidos? É preciso rever as estratégias de ação? Por que algumas coisas não saíram conforme planejado? Como lidar com os efeitos inesperados? Entender bem de que forma o planejamento, o monitoramento e a avaliação estão estruturados e interligados é determinante para iniciar e desenvolver um processo bem estruturado de PMA orientado a efeitos. Mas antes de dar os primeiros passos, é preciso que a organização avalie de forma muito honesta qual a sua real motivação em relação a essa ferramenta. Se a implementação do PMA está sendo planejada exclusivamente em função de uma exigência externa, é necessário que se faça um debate envolvendo toda a instituição sobre o tema. Sensibilizar a equipe sobre as melhorias que o PMA proporciona no andamento dos projetos é outro passo necessário, já que dessa forma será possível alinhar os pensamentos e as visões para a melhoria da gestão institucional. Mas todo esse processo demanda algum investimento de tempo, além de tarefas adicionais, até que se consolide e seja parte da vida institucional. É fundamental que essas tarefas sejam valorizadas e incorporadas no plano de trabalho dos agentes do projeto. O PMA deve ser integrado na vida das organizações de forma orgânica, considerando as atividades institucionais já previstas e sem criar retrabalho.
Quanto mais centrado no que realmente é importante e mais simples for o PMA, maiores as chances que se consolide como prática institucional. O mais importante é aproveitar o grande ganho de tempo e efetividade proporcionado pelo PMA, tanto no alcance dos objetivos e aprendizados institucionais, quanto na facilidade de evidenciar efeitos e elaborar relatórios. O PMA ideal é aquele que atende à necessidade de cada instituição, conforme a sua estrutura, o seu perfil e seus objetivos. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Já disse o poeta. É isso que um sistema de PMA orientado a efeitos proporciona na vida de uma organização. Conhecer o que foi feito para melhor prosseguir. Essa é a sua potência como ferramenta capaz de fortalecer a capacidade de impulsionar mudanças e de conquistar direitos.